Estamos voltando, segunda parte da live com o Dr. André. Já vou chamá-lo. Gente, precisa aumentar esse tempo do Instagram, uma hora é pouco. A gente precisa de mais tempo para conversar, para perguntar, né? Vamos fazer uma petição pedindo para o Instagram aumentar o tempo? É, é verdade, um pouquinho, né? Pelo menos dá uma flexibilidade pra gente, né? Tipo assim, uns 15 minutos, assim, mas daí depois a conversa às vezes vai ficar tão boa que daí a gente vai ficar enrolando. A gente vai pedir mais depois pro Mas, Instagram. é verdade. Mas assim, a pergunta do Edson, eu vou fazer ela completa, porque ele perguntou algumas coisas. O que ele Tá. perguntou é assim, o que que você acha como farmacêutico Uhum. do medicamento que vem com a receita, com o nome, e daí depois o balconista troca o medicamento que veio com aquele nome em especial. Uhum. Tá, essa pergunta primeiro, né? É a primeira, Bom, porque ele colocou acho que umas tá. 4 ou 5 na minha. Acho que eu vou responder essa primeira, senão eu acabo perdendo o fio da meada das outras. Mas essa Tá. pergunta, o que acontece? Se é certo ou não, não é uma questão. A gente tem que pensar legalmente, né? Legalmente, pode ser feito isso? Pode ser substituído por um genérico. O genérico, ele é, por lei, intercambiável pelo medicamento de referência, né? Então, o medicamento de referência é aquele que foi o inovador, que trouxe lá o medicamento, trouxe, né, a molécula, passou por todas aquelas etapas que a gente falou, de pesquisa, desenvolvimento, foi lançado com a patente, tudo mais, com um nome comercial, um nome fantasia. Normalmente foi investido muita propaganda também dele, tudo mais, e é um medicamento mais caro normalmente, né? E depois que cai a patente dele, é como se aquela receita de bolo que a pessoa passou desenvolvendo um tempão até chegar no bolo perfeito, aí as pessoas têm acesso a essa receita, agora elas podem fazer o mesmo bolo mais rapidamente do que ter que desenvolver o bolo do zero. Basicamente é isso, né? Então o genérico acaba entrando nisso. Por lei, ele pode ser intercambiável, que a gente fala, então você pode trocar. Existe uma situação na qual não pode trocar. Se o médico tem autoridade para escrever, não autoriza substituição por genérico. Né? Quando o médico faz isso, quer dizer, não deve ser trocado pelo genérico. Tá? Isso é uma questão de lei também. Assim como está na lei poder substituir por genérico, está na lei não poder substituir por genérico se o médico não autorizar a troca. Né? Mas recomenda-se que, pelo menos no SUS, etc., os médicos prescrevam pelo nome químico da substância e que depois o paciente decida, ou o que tiver disponível na rede, por exemplo, vai ser dado para aquele paciente. Né? Bom, de qualquer forma, então eu não acho que seja antiético fazer a troca ou proceder à troca, desde que seja uma coisa conversada com o paciente, informada para o paciente e tudo mais. Né? Qual que é a questão do genérico? O genérico, ele tem o que a gente fala, passa pelos testes que a gente fala de bioequivalência, né? Em que você tem que mostrar, né, que esses medicamentos eles têm um perfil semelhante que o original, né? Por exemplo, desde os testes mais físicos, que é a dissolução, ele dissolve igual, etc., até o perfil farmacocinético de absorção. Então, ele é absorvido na mesma velocidade, é distribuído pelo organismo na mesma velocidade, teria basicamente os efeitos garantidos. Isso seria um indicativo para nós de que basicamente o medicamento ia ter um comportamento semelhante ao original no organismo. São testes que não são muito baratos de serem feitos, mas é mais barato do que desenvolver um medicamento do zero. Né? Então você só prova que o seu medicamento é igual. Esses testes surgiram depois de um certo tempo, quando começou-se a avaliar os medicamentos disponíveis no mercado. Antigamente tinha, vamos supor, digoxina. Tinha lá digoxina de várias marcas. Quando foram fazer os testes os testes de perfil farmacocinético, quer dizer, o comportamento desse medicamento no organismo, viram que cada marca era de um jeito totalmente diferente. Era como se fosse 4 medicamentos diferentes. Então surgiu a necessidade de fazer uma certa padronização. E o genérico, teoricamente, ele comprova que ele tem esse mesmo comportamento. Agora, existe tudo isso que até, né, a Elaine falou aqui, da dificuldade que a Anvisa tem, por exemplo, que a vigilância tem, de conseguir fiscalizar tudo, né, se tudo realmente é feito do jeito que se fala que é feito, do jeito que se está no papel. A princípio, eu, enquanto farmacêutico, enquanto profissional da saúde, né, enquanto alguém também que segue as normas e a legislação vigente no país, eu tendo a confiar no genérico como do jeito que ele está dizendo ali. Apresentou os testes de equivalência e disponibilidade, então ele comprovou que ele é igual. Eu mesmo, pessoalmente, faço uso, né, de genérico.
Para mim é comum. Sempre que eu pego o genérico, não tem problema. Mas tem muitos fatores que influenciam. Então, qual que é o problema? O problema está, a gente tem uma certa ideia de que genérico é pior do que o medicamento de referência, funciona menos, é de má qualidade. E essa ideia ela vem de vários locais, vem da pessoa que usou e sentiu que era menos, parece, para ela, do médico que prescreveu e fala que parece que para os pacientes dele não é tão bom quando ele prescreve, vem de vários lugares essa ideia. E é difícil saber se realmente, né, o que a gente precisava? De um estudo clínico randomizado, igual onde você tem, em vez de placebo e medicamento original, você tem que ter o original e o genérico, né, para a gente tirar essa dúvida. Mas se a gente for fazer isso para todos os medicamentos que estão no mercado e toda a marca de genérico que lança, não tem dinheiro para fazer tudo isso, não tem tempo, não tem paciente e não tem motivo para expor tanta gente a esses medicamentos, né? Então, tudo isso pode estar sendo influenciado. Não só, às vezes não fiscalizou muito bem e aí eles trocaram um componente da fórmula para baratear e não está funcionando tão bem. Pode ser isso? Pode. Mas pode ser porque o paciente não confia tanto no genérico e a gente viu que existe uma influência cultural da marca, do preço, sobre o efeito placebo e isso diminui? Pode ser isso também, né? Então, tem muitas coisas que influenciam nessa questão do genérico. E muitas vezes isso vem do profissional de saúde, né? Ou o profissional de saúde fala, olha, não compra o genérico não que não presta. Aí pronto, né? Se o paciente, de repente, ele não tem condição financeira de comprar o original, ele compra o genérico, que veio justamente para aumentar o acesso ao medicamento. Ele pega e já vai comprar e já vai começar atrás no tratamento, porque ele perdeu um pedacinho do efeito terapêutico que não era do medicamento, que era de acreditar no tratamento ou de acreditar no placebo, né? Então você deixou ele em desvantagem, né? Se você puder, só mais uma coisa. Eu queria que você explicasse o que é medicamento similar. Daí eu te libero. Não, tá ótimo. Então a gente tem lá o genérico, o similar e o referência. Quando surgiu essa denominação, então a gente tinha o referência, que era o primeiro, e tinha um nome comercial. Vamos supor, Tilenol para paracetamol. Então Tilenol lá, referência. Aí vem o genérico. O genérico é o nome químico da substância, paracetamol. E a tarjinha genérica lá, beleza. Só que nessa mesma época em que se estava surgindo lá os testes de bioequivalência, biodisponibilidade, quando um medicamento comprovava que ele era bioequivalente, ele poderia receber o selo de genérico. Então ele estava provando, o meu medicamento funciona no organismo igual o de referência, então por isso ele pode ser trocado, intercambiável, né? Posso trocar um pelo outro porque, em teoria, eles são muito parecidos. Na ciência, a gente nunca vai dizer que é igual, mas a gente vai dizer, então, que eles são muito pouco diferentes, com uma margem de erro baixa, né? É isso que a gente vai afirmar. Ok. Quando eu pego o similar, o que era o similar? O similar era aquele medicamento que era o mesmo princípio ativo, então também é paracetamol, na mesma quantidade, paracetamol, 500 miligramas, vamos supor, mas não apresentava o teste de bioequivalência. Então, o similar, sim, poderia ser que, mesmo sendo a mesma substância, ele não ia se comportar no organismo da mesma maneira que o referência. E, por causa disso, ele não era intercambiável. Então, não deveria trocar um referência por um similar, mas eu poderia trocar um referência por um genérico. E aí o similar podia receber também um nome comercial, recebia um nome comercial. Então tinha Tilenol, paracetamol genérico e vários outros medicamentos, sei lá, Tile alguma coisa que tenta às vezes pegar carona no nome do original. Beleza, né? Então você pega, por exemplo, Neosaldina, daí você tem Doralgina, daí você tem outros que são parecidos, similares da Neosaldina. Ok, então não poderia intercambiar. Depois de um certo tempo, a legislação começou a apertar um pouco mais e aí começou a se pedir, se solicitar que os similares também apresentassem testes de bioequivalência. Então, muitos similares começaram a fazer os testes de bioequivalência da mesma forma que os genéricos. E aí que ficou confuso, né? Porque aí você tem o referência, que é um nome comercial. Você tem o genérico, que é o nome químico e é equivalente. E você tinha o similar, que era o nome comercial não equivalente. Mas agora você tem também o similar, que é equivalente, que é o nome comercial equivalente, né? E aí existe uma lista na Anvisa que chama Lista de Similares Intercambiáveis, que são aqueles medicamentos similares que também apresentam os testes de bioequivalência, né? O que acontece é que as pessoas elas passaram a dividir em dois grupos só. Medicamento de marca e medicamento genérico.
E aí tem gente que toma o similar e fala que o similar é maravilhoso, porque tem marca, e fala que o genérico não presta. Mas muitas vezes o similar e o genérico não são diferentes. Ambos são cópias, às vezes, do original, né? Sendo que, às vezes, pode acontecer do similar não ter a equivalência, mas a maioria deles já tem equivalência hoje. Então, assim, ficou uma coisa muito de marca ou não marca, né? E aí cai naquilo que eu falei anteriormente, que as pessoas têm um placebo mais forte quando elas veem uma marca, uma propaganda, um pacotinho ali e tal. E aí existe daí toda uma outra questão na farmácia, existe uma diferença de venda, o valor desses medicamentos, a comissão que se recebe em cima de cada um. Então tem toda uma questão também que envolve uma logística comercial, né, em cima de tudo isso. Então é o equilíbrio delicado que a gente precisa encontrar entre ser benéfico para quem comercializa o medicamento, ser benéfico para quem produz, ser benéfico para quem consome, quem usa, ser benéfico para quem prescreve também, que sabe que está tratando bem o seu paciente. E tudo isso sofre muita interferência, né? Então é por isso que eu tento sempre avaliar o máximo possível com base na ciência, porque acho que tudo começa com base na ciência. Quando a gente pega, não tem como você individualizar um tratamento com um paciente, individualizar a partir da onde? Da onde está pegando o geral para individualizar? O geral tem que ser através de estudos sérios. Aí você individualiza. Você fala assim, eu trato meu paciente da minha cabeça. Não, você está individualizando. Você individualiza a partir de algo que foi comprovado. Aí você individualiza para esse paciente. Aí você leva em consideração depois as preferências do paciente. Aí você tem essa é a beleza, né? Essa que é a arte, né, da medicina, individualizar o tratamento. Entregar aquilo que foi feito de uma maneira ampla pela ciência e dar isso na dose própria, personalizar, fazer o pacotinho VIP para cada paciente, né? E isso tentando ser conectivo com o paciente, tentando aceitar todas as crenças dele e colocar nesse balaio o que ele quer, o que ele espera, e honestidade. E isso é muito diferente de você também prescrever por ordem do paciente, né? Então, o paciente fala, eu quero isso, você vai dar para ele. Então, assim, é o que a gente chama de decisão compartilhada, né? De os dois estarem juntos na decisão do tratamento. É o médico ao lado do paciente, né? Tomando decisão junto com ele. Porque o que o paciente quer é alguém do lado dele, ajudando ele a tomar uma decisão. E não alguém obrigando ele a tomar uma decisão. E também não alguém delegando a decisão para ele. Isso já ouvi. Então, você não quer o que eu tô te decidindo. Então, escolhe aí o que você quer que eu faça. Não é assim, então, a gente tem uma coisa tanto com a decisão imposta quanto a decisão delegada, né? A gente tem que pegar uma decisão compartilhada. Acho que é o mais benéfico para todo mundo, né? Perfeito. Olha, tem algumas outras perguntas, mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode combinar uma segunda live, daí você vem e a gente fala sobre todos os outros temas. Queria que você fizesse suas considerações finais e queria te agradecer assim demais, porque eu sei que você é muito didático, você fala com uma propriedade e a gente fica muito feliz de ter você aqui. Bom, eu que agradeço, Elaine. Fiquei muito feliz com o convite. Tenho acompanhado quando eu posso, né, a sequência das lives e o projeto, né, que foi feito aqui. Acho muito válido, assim. E no momento que a gente está, em que as pessoas estão buscando informação e que a gente está mais confinado, mais dentro de casa, está mais voltado para as redes sociais, para o celular, então poder consumir um conteúdo bom, né, um conteúdo assim preocupado, né, porque assim essa nossa live está marcada há bastante tempo, então você tem uma agenda, né, para quem está acompanhando, não sei se vocês sabem, mas tem uma agenda, né, então a Elaine, ela programa, seleciona as pessoas, e daí ela vê o tema junto, né, que tema que vai ser melhor, que tema que vai ser mais bacana. Então, assim, eu queria parabenizar pelas essas lives, estão sendo muito bacanas, e dizer basicamente isso, né, que a gente tem que fazer o possível para aliar quem for profissional da saúde aqui, né, aliar o conhecimento científico à sua prática clínica, incorporar e não achar que o conhecimento científico está aqui para engessar a prática clínica. Então, agora tem que ficar seguindo só o que está no artigo. Não é isso, mas é entender o artigo para individualizar na sua prática clínica e respeitando e tomando a decisão junto com o paciente. Acho que é assim que a gente vai conseguir melhorar o atendimento em saúde dos nossos pacientes, né?
Não, perfeito. A ciência está do nosso lado, não contra a gente. Uhum, E exatamente. eu acho que esses projetos que você faz, eu agradeço muito, porque esses projetos que você faz, eles me inspiram também. Eu vou lhe falar que Ah, que bom. muito do que você faz nas suas redes, se vocês tiverem a oportunidade de seguir o Dr. André, ele tem vários conteúdos de podcast, de blog e de Instagram que engrandece muito conhecimento e principalmente nessa época de pandemia. A gente não está falando hoje de Covid porque o meu projeto, a gente não quer falar de Covid. Eu quero tirar as pessoas Tem bastante desse. gente falando de Tem Covid, muita inclusive, né? gente. E eu queria tirar também, assim, um pouco o foco disso. Mas amanhã Sim. você vai estar fazendo uma live falando sobre Vou. Covid. Vai ser amanhã às 7 horas ou 7h30. Agora preciso confirmar. Vou divulgar de novo. Aí eu Falando divulgo na sobre. minha página. Tá bom, ótimo. Eu vou estar falando sobre Covid junto com o Marcel, que é um cientista de dados. Ele trabalha com a parte de data science, né, uma parte bem legal. Ele trabalha lá na França, no Instituto da Curie, né, da Marie Curie lá. E é muito legal. Ele me chamou para a gente falar sobre isso, inclusive para ele falar sobre os estudos. O que quer dizer causalidade? O que é um estudo de associação, um estudo de causalidade? Quando que eu posso olhar para um estudo e falar, esse estudo fala que o medicamento realmente causa esse efeito? E esse estudo mostrou uma associação entre um benefício, associação de um risco. Então a gente vai falar um pouquinho disso e aplicar isso no contexto das terapias que estão sendo cogitadas, né, para a COVID. Então, se hoje a gente não falou nada de Covid, amanhã vocês vão ter a oportunidade de ter essa aula com o Dr. André falando sobre Obrigado. Covid. André, muito obrigada mesmo, de coração. Eu não vou cansar de agradecer. Se eu ficar aqui mais uma hora para decidir Imagina. além, eu vou ficar te agradecendo. Não, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e precisando, estamos aí de novo. Então vamos combinar a segunda parte, beleza? Tá bom, Então tá bom. combinado. Um beijo, André. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, live maravilhosa, viu? Eu gosto muito do André. Desde que eu conheci, eu fiquei encantada com o jeito que ele se preocupa em divulgar a ciência. A gente vai ter a próxima live na terça-feira, tema sobre epilepsia, todo mundo que acompanha aí sabe, e a gente vai falar sobre o direito da pessoa com epilepsia. Então, se você tem epilepsia, se você conhece alguém que tem epilepsia, a Fernanda Bittencourt lá da BE Paraná, fala com o pessoal aí da BE que vai ter uma live sobre direito da pessoa com epilepsia. Então, aqui na terça-feira, às 8 horas. Eu espero vocês. Bom feriado para quem é aqui de Londrina, amanhã é feriado. E bom final de semana e até terça-feira. Muito obrigada, gente. Vocês são fantásticos. Um beijo. Tchau, tchau.